A paz de Cristo Jesus, amada de Deus, tudo bem? Tudo na paz? Então, trazendo aqui a aula para vocês, que sexta não deu para ter, mas estou aqui para estar trazendo a aula. Então, nós paramos na página 57, falando acerca do cânon, que diz que foi referido-se à Bíblia por Orígenes, que eu até cheguei a falar um pouco sobre Orígenes. Foi um dos pais da igreja, um homem muito culto, entendido nas Sagradas Escrituras, e que teve uma contribuição assim maravilhosa para dentro da palavra de Deus, e também para a formação do cânon, que é de suma importância entendermos o que realmente é o cânon. Lembrando, cânon é a vara de medir, é onde que se separava o que era impuro do impuro. Então, cânon é referido aos pergaminhos, aos papiros que realmente foram inspirados por Deus. Então, a canocidade é isso, essa separação que foi feita entre os escritos que não foram inspirados por Deus e os escritos que foram realmente inspirados por Deus. Por isso que vem essa palavra cânon. Vamos lá. O cânon do Antigo Testamento ficou completo após o ano 445 a.C. O cânon hebraico tinha 3 divisões: leis, profeta e escritos. Jesus confirmou isto em Lucas 24:44. Então, Jesus, os apóstolos, todos eles confirmaram a canocidade de todos os livros do Antigo Testamento. Então, todos os livros do Antigo Testamento têm o cunho realmente sagrado, porque realmente os próprios apóstolos, o próprio Senhor Jesus cita-os várias vezes no decorrer na sua vida. Ele vai citar o Antigo Testamento, então ele vai falar de algumas palavras ali que estão ligadas ao Antigo Testamento, assim como foi na tentação de Jesus lá no deserto da Judéia, que Satanás tentou o Senhor e Salvador Jesus, e ele usou a própria palavra lá de Deuteronômio para rebater as acusações, para rebater as investidas de Satanás contra a sua pessoa. Então, o cânon é todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. É o cânon do Antigo Testamento. E tem o cânon do Novo Testamento, ou seja, o mesmo procedimento para o Antigo Testamento é o mesmo procedimento também para o Novo Testamento. Então, se havia canonicidade para o Antigo Testamento, também houve canonicidade para o Novo Testamento. Então, vamos lá. Cânon do Antigo Testamento, página 59. A divisão do cânon hebraico é diferente da nossa, e somos 24 livros ao invés de 39, porque vários livros são considerados apenas um. Veja a seguir. Então, o cânon do Antigo Testamento, a divisão bíblica deles é totalmente diferente nossa, a hebraica, porque os livros que nós temos, que são separados em primeiro, segundo e assim por diante, neles não tem isso. Então, a Bíblia hebraica pura, se vocês um dia tiverem em mãos, mesmo que ela seja em português, mas ela vai vir desta maneira. Exemplo, não tem
primeiro e segundo Samuel. É um livro só. Então é Samuel. Pronto. E ali a pessoa vai lendo tudo. A mesma coisa acontece no livro de Reis. Não tem primeiro e nem segundo Reis. É um livro só. A mesma coisa em Crônicas. Não tem primeiro e nem segundo. É um livro só. Esdras e Neemias na nossa Bíblia é separado. Na deles é uma coisa só. Então é uma leitura contínua. E aí vem os 12 profetas menores e todos os demais livros vai dar o total de 24 livros. É diferente da nossa, que é 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então a divisão da Bíblia hebraica para nossa já começa por aí. Entende? Que eles não fizeram essa divisão. E essa divisão, para nós, ela é boa, é interessante, até porque não desanima o leitor a ler uma gama, um volume gigantesco de um livro. Se você unir, fica um livro muito grande em volume, assim como qualquer os outros também que eles uniram. Na nossa tem essa divisão, então dá para respirar e você continuar a leitura. Eu terminei primeiro Samuel, agora vou estar lendo segundo Samuel. E lembre-se sempre, amadas de Deus, no Antigo Testamento não existe a ideia de primeira. Primeira Samuel está totalmente errado. Não existe na língua portuguesa, não existe isso. Nem primeira Reis, nem primeira Crônicas, isso não existe. Porque os livros do Antigo Testamento não são cartas, são livros. Isso tem que ficar bem maçante na mente das irmãs. Livros, e livros é no masculino e cartas no feminino. Então, já é muito importante a gente ter essa separação das coisas, para as coisas não ficarem emboladas, tá bom? Então vamos lá. O cano do Antigo Testamento. Lei, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profetas, 8 primeiros profetas, que é diferente da nossa, a ideia deles é um pouco diferente. Profetas: Josué, Juízes, Samuel, Reis. Últimos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então, a ideia de organização dos judeus é muito diferente da nossa. Então eles têm isso, primeiros profetas, últimos profetas, aí tem profeta que não é profeta, que entra como profeta, no caso de Josué, aí tem juízes, que não é um livro profético, mas entra para eles como profético. Então tem essas coisas assim muito esquisitas, né? Para nós que já nos acostumamos com a leitura já nos acostumamos com a leitura em português, tudo direitinho, na organização. Mas isso é bom para que vocês entendam que há essa diferença gritante entre essas linhas, né? A Bíblia hebraica, a divisão hebraica e a divisão nossa em português. E aí vem os escritos, que para eles também são 11, né? Poéticos, aí vem Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então
muito assim diferente da nossa visão. Então não seguir por essa divisão, porque isso é o cano do Antigo Testamento. É judaico, hebraico. O nosso já é como nós temos nas Sagradas Escrituras. Entendeu? Então é bom só a gente ter isso em mente para não confundir as coisas. 5 rolos. Os 5 rolos eram assim chamados porque eram rolos separados, lidos anualmente em festas específicas. Então eles associavam 5 rolos a eventos que aconteceram e sempre liam nos meses desses eventos, chamados 5 rolos cerimoniais. Então vamos lá. Seria Cantares de Salomão, primeiro, lido na festa da Páscoa, em alusão ao Êxodo. Então eles costumavam ler. Os judeus ortodoxos ainda leem, né, nos dias atuais, mas não todos. Os neoliberais eles não lêem mais, não lêem isso não. Mas os judeus ortodoxos continuam na mesma tradição. Ruth, lido na festa do Pentecoste, na celebração da colheita, em seu início. Esther, lido na festa de Purim, comemoração do livramento dos israelitas das mãos de Amã, aquele perseguidor. Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos, em gratidão após a colheita. E Lamentações de Jeremias, lido no mês de Abib, que representa o mês de abril, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então o livro de Lamentações de Jeremias é um livro que é uma tristeza de Jeremias em relação ao que Israel ignorou as visões, ignorou as profecias, ignorou tudo aquilo que Deus tinha para eles e pagaram o preço, porque Deus vinha falando através dos profetas, através do profeta Jeremias, antes também através do profeta Isaías, Ezequiel. Perdão, pessoal, hoje eu tô meio assim bocejando. Então, pela essa falta de apego às Sagradas Escrituras, às profecias, eles pagaram um preço muito alto, sofreram na mão desses povos, ao qual Deus permitiu que viesse. E aí, Jeremias faz esse livro de lamentações em cima da tristeza de não ouvirem a palavra de Deus. Organização do cânon. Esdras foi um escriba e presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou todos os rolos sagrados do Antigo Testamento. Então, amadas de Deus, vamos colocar isso na mente. Neemias, ele ficou responsável pela edificação material de Jerusalém, os muros, a obra braçal. Neemias. E Deus levanta Esdras para levantar o lado espiritual do povo, melhor dizendo, para levantar o lado espiritual do povo de Israel, que também estava caído, estava longe da presença de Deus. Então lá mesmo na Babilônia, lá no cativeiro, Esdras, já no finalzinho do cativeiro, já saindo de lá, Esdras, ele monta a chamada Grande Sinagoga,
que vai ser o lugar onde que vai preservar os rolos sagrados, aonde que ele vai guardar os rolos sagrados e trazer a leitura novamente dos rolos sagrados, para que o povo voltasse a ouvir, para que o povo voltasse a praticar a palavra de Deus, para que o povo voltasse ao arrependimento. Então o lado espiritual ele ficou mais voltado ali nas mãos de Esdras do que de Neemias. Organização do cânon. A grande sinagoga era composta por 120 membros e foi essa entidade que organizou a vida religiosa dos repatriados e deu origem ao Sinédrio há cerca de 275 a.C. Então, a grande sinagoga era o lugar onde que o conselho se reunia. Jesus passou por lá para ser julgado. Ali se tornou como fosse um grande tribunal, onde que avaliava as questões religiosas, pecados e blasfêmia e coisas que as pessoas poderiam cometer, passava ali pela situação da sinagoga, da grande sinagoga. Na verdade, que depois deu origem ao Sinédrio. Bom, melhor dizendo, o Sinédrio era o lugar onde que se tornou o lugar de juízo, o tribunal dos judeus para pecados, para julgar situações do povo de Israel relacionado às questões da vida social e às questões da vida espiritual. Naquela época, social, espiritual, religiosa, tá tudo dentro, também tá tudo na mesma linhagem. Então, primeiro isso vai se chamar Grande Sinagoga e depois vira-se o Sinédrio. Então há uma diferença depois. A sinagoga, ela se torna um lugar onde que os judeus se reuniam para leitura da palavra, para ensinamento, para crescimento dentro das Sagradas Escrituras. E o Sinédrio já tinha uma conotação diferente. O Sinédrio era mais para juízo, para avaliação das causas, para avaliar a situação do povo e também julgar ali, dar o veredito em relação a algumas coisas que tivessem acontecendo. Entendeu? Então tinha toda essa situação que acontecia naquela época no povo de Israel. Organização do cânon. Esdras foi o responsável pela tríplice divisão do Antigo Testamento, ou seja, lei, escritos e profeta. Nesse tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, está lá em Neemias capítulo 13, levando consigo o Pentateuco, que até hoje é a Bíblia dos samaritanos. Então os samaritanos ainda existem aí, lá pro Oriente Médio. Virou um povinho bem pequeno, uma coisa bem mínima. Então, os samaritanos, eles ficaram só com o Pentateuco, eles não reconhecem os profetas, nem Salmos, nem Eclesiastes, nada. Então eles só ficaram presos, infelizmente, ao Pentateuco, o que restou para eles, porque devido àquela confusão deles com os assírios, que essa palavra samaritano veio até dessa mistura deles com os assírios, então promoveu essa situação aí complicada entre eles. Reconhecimento do cânon. Em 90 a.C., em Jânia, próximo da moderna Jafá, na Palestina, os jabinos, num concílio sob a presidência de João ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento.
Jânia, após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aqui na apostila é raro. Depois de Cristo, que essa destruição é depois de Cristo. Tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Livros desaparecidos. Primeiro, livro das guerras do Senhor. Números vai falar sobre esse livro. Números 21:14. Esse livro sumiu, desapareceu. Livro dos justos. Josué fala sobre ele. Também em Josué 10:13. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 18. Livro da história de Salomão. Vai ser citado também lá em 1 Reis 11:41. História do rei Davi. Sumiu também esse livro. Está citado lá em 1 Crônicas 27:24. Crônicas do profeta Natã e Crônicas de Gade. Também sumiu. Livro da história de Natã. Então, são livros que desapareceram, sumiram. Infelizmente, foram embora. Deus sabe todas as coisas. Então, vamos entrar agora numa matéria que é muito importante, que eu queria que vocês atentassem para isso. Septuaginta. Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada, fazendo a conclusão dos fatos. A primeira tradução. Ela estava na biblioteca de Alexandria, em hebraico, e o rei tinha um desejo de ler o livro dos judeus. Só que ele não sabia o que fazer, então ele contrata 72 rabinos judeus sábios para fazer a tradução do hebraico para o grego, porque o mundo todo nessa época falava o grego, como eu já até falei nas primeiras aulas. Então essa tradução demorou 72 dias também, não foi fácil, e eles concluíram essa tradução do hebraico para o grego, para que o rei e outras pessoas pudessem ter acesso à leitura da Bíblia Sagrada, entre aspas, né? Só o Antigo Testamento daquela época. Então a Septuaginta, isso tem que ficar gravado no coração de vocês. Não tem como o estudante de teologia, que estudou bibliologia, nunca ouviu falar sobre Septuaginta, é muito complicado, entendeu? Então essa matéria é de extrema importância. Então vocês precisam memorizar isso. Septuaginta foi a primeira tradução das Sagradas Escrituras. Então, na divisão de 39 livros vem da Septuaginta. Então ela começa a mudar toda aquela divisão estranha, esquisita dos judeus que acabamos de ver agora. É a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, feita em 285 a.C., geralmente designada como 70, ou seja, Septuaginta. A Septuaginta, a pedido do bibliotecário Demétrio de Valero, o rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, 285 a 246 a.C., solicitou ao sacerdote judaico Eleazar que fosse enviado a Alexandria 6 doutores de cada tribo, 72, para efetuarem a tradução para o grego. Completaram a tradução em 72 dias. Então,
para ficar gravado, a primeira tradução foi feita, chamada Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego. Agora vamos entrar aqui no cânon do Novo Testamento. Amadas, eu não vou me estender muito, porque eu sei que as irmãs têm uma vida agitada e ficar sentada para assistir um vídeo assim, não como agora, né? Um vídeo que eu estou somente falando, as irmãs não estão aqui presentes, então às vezes pode se tornar um pouco maçante. Então os vídeos que eu for gravar, eu vou gravar com pouco de tempo, não com tempo de 2 horas como a nossa aula é, para que não fique maçante, para que as irmãs possam ver, porque os outros vídeos, quando eu perguntei às irmãs, poucas assistiram. Então eu queria que vocês pudessem assistir direitinho. Então para isso eu não vou me estender muito, para que as irmãs possam ter tempo dentro dos seus afazeres para assistir a aula. O cânon do Novo Testamento foram escritos por um período aproximadamente 100 anos. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento vem da Vulgata. A Vulgata é uma outra tradução que foi feita a partir da Septuaginta. Então, vem a Septuaginta, vem a Vulgata, e assim as coisas vão evoluindo até chegar às nossas mãos por João Ferreira de Almeida, que foi a primeira tradução que percorreu aqui no Brasil para os protestantes. E para os católicos foi o padre Figueiredo. Então, dois tradutores diferentes, um para os católicos aqui no Brasil, né, e o outro para os protestantes, que assim era chamado naquele tempo, ali 1980, 70. Cânon do Novo Testamento. Em 367 depois de Cristo, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou a lista dos 27 livros, como conhecemos hoje. Esta lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, África, em 393 depois de Cristo. Na apostila vai estar AD, não, mas o certo é DC, que passou desapercebido. Cânon do Novo Testamento. No terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, o cânon do Novo Testamento foi reconhecido e fixado. Então, amadas de Deus, aconteceu vários concílios no decorrer da história da igreja para estar acertando o cânon do Novo Testamento. Ou seja, a igreja agora já não era mais os judeus. O cânon do Novo Testamento, já os judeus não tinham parte nisso. Isso aí era a igreja do Senhor Jesus que ia acertando as coisas, ou seja, não separando, não, isso aqui foi inspirado por Deus, isso aqui é do apóstolo Paulo, isso aqui realmente a gente investigou, tem investigação, tem provas exatas, isso aqui quem escreveu foi o apóstolo Pedro, e assim por diante. Aí o livro de Hebreus ficou misterioso, né, porque não tem autor, mas o teor do livro que tem inspiração divina, é um livro realmente inspirado pelo próprio Deus. Então tem uma ligação assim muito forte, entendeu? Então os concílios que foram acontecendo no decorrer da história foi para eliminar heresias e fixar o cânon, ou seja, aceitar os livros que foram inspirados por Deus e retirar os livros que não tinham inspiração divina nenhuma. Tá bom, amadas de Deus? Eu não vou me prolongar mais,
como já até antes falei, para que as irmãs não fiquem assim emboladas no decorrer do dia para assistir o vídeo. Então acredito que um vídeo de meia hora as irmãs conseguem absorver bastante, sentar, separar um tempo para poder estar vendo o vídeo, tá bom? E qualquer dúvida em relação à matéria que está em decorrência, as irmãs podem entrar em contato comigo e estarei aí com a graça de Deus para poder estar respondendo às irmãs com todo amor e paciência. Deus vos abençoe, graça e paz.